Deus, ele é bom. Ele é bom em todo o tempo. Ele é tão maravilhoso que nos permitiu levantarmos para estarmos aqui, estudando mais uma lição desse quarto trimestre, que é a lição 2, que tem um tema tão agregador quanto da lição número 1. O corpo, a maravilhosa criação de Deus, né? Somos templo dele. Eu costumo dizer que, sabendo que sou meu corpo, que é o invólucro, né, para a alma e o espírito, né, que nós somos tricótomo, como estudamos na lição passada, eu digo que o meu corpo, ele é templo, e como ele é templo, eu preciso cuidar muitíssimo bem dele, né? Só colocando o que me fará bem, nada daquilo que vai me gerar problemas ou vai colocar a minha saúde em perigo, eu quero colocar dentro deste templo tão precioso. Jamais, de maneira nenhuma. Shalom, amados. Deus, ele é tão lindo, mas tão lindo, que nos permitiu chegarmos aqui, mais uma vez, né? Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Ei, você foi formado de maneira maravilhosa e terrível, né? Maravilhosas são as obras, e a minha alma sabe muito bem disso. Não são palavras minhas, é Salmo 139, o verso 14, que é o nosso texto áureo. E a verdade prática, a ciência busca desvendar os mistérios do corpo humano, mas o crente descansa em saber que é obra da poderosa e perfeita mão de Deus, né? Então, sabendo que foi o Senhor que nos fez, que nos criou para a sua glória, né? Então, a nossa fé vai produzir em nós um entendimento de saber que temos que tratar bem do nosso corpo, porque é obra do nosso Deus. Hebreus capítulo 11, o verso 3 nos diz: através da fé entendemos que os mundos foram moldados pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são vistas não foram feitas da forma que parece, mas foi pelo agir de Deus, pelo querer de Deus, criação de Deus. Nós não surgimos do acaso, né? Conforme diz aí, né? Quando estamos em algumas séries do Fundamental 2, que fala que nós viemos assim, tem algumas teorias, né? Que diz que nós viemos de um certo animalzinho aí, que eu não quero falar. Tem certas coisas que a gente fala na plataforma e que não é legal, né? Pelo menos eles não acham que é legal, né? Diz que a gente veio de um animal. Outra teoria diz que a gente veio né? Como se fosse uma explosão e do nada nós chegamos aqui. Mas nós, servos do Senhor, que estudamos a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática, sabemos que nós somos criados. Deus pegou o barro, moldou, e ele soprou na narina, que foi a parte espiritual, a parte da vida, né? Soprou nas narinas e assim criou Adão. Quando criou as mulheres, aí já foi de uma forma diferente. Fez descer o sono sobre o homem, removeu uma costela, uma parte da costela, e criou a varoa, Eva, né? Mas o homem, que foi o primeiro, foi de uma forma diferenciada. Ele falou: vamos fazer o homem segundo a nossa imagem
e semelhança, né? Então pegou do barro, pegou da terra. E o interessante é que a ciência, quando vai estudar a composição do corpo humano, encontra todos os minerais, né? A composição que tem no barro da terra. E por que será que encontra? Nada mais é do que a comprovação do que a palavra de Deus diz lá em Gênesis, que foi do pó da terra que Deus tomou o material necessário e criou a Adão, né? E soprou a vida nas narinas de Adão. Então, nós não somos obra do acaso, nós somos criados por Ele, o grandão, o maravilhoso, o eu sou, o Deus que manda na galáxia e manda também na terra, manda em cima e manda embaixo. Nada está fora do seu alcance, né? Todas as coisas estão sujeitas a Ele, porque dele e para Ele são todas as coisas, né? Salmos 33, verso 15, nos diz assim: Ele forma os seus corações. Da mesma maneira, Ele considera todas as suas obras. Foi Ele quem fez tudo, inclusive o teu, o meu coração. Levíticos 19, verso 2, nos diz assim: Não fareis nenhum corte em vosso corpo pelos mortos, nem imprimireis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor, né? Aquela questão de que Ele criou o nosso corpo e em respeito a Ele não quer que venhamos dar cortes em nosso corpo. Aquela questão das tatuagens, imprimindo marcas sobre o nosso corpo. O nosso corpo, ele é prova viva da existência do nosso Deus, que nos criou com todo amor, com todo carinho. E nós não podemos simplesmente, eu vou marcar, eu vou desenhar aqui uma flor, eu vou desenhar aqui um animal, eu vou escrever algum texto como se o corpo fosse um pergaminho ou uma folha de papel. Não. O nosso corpo foi criado por Deus para a sua adoração. Não podemos fazer tudo que nos vier à cabeça com esse corpo que é templo do Espírito Santo de Deus. De maneira nenhuma. Porque Ele nos fez para a sua adoração. Eu não posso usar o meu corpo da forma que eu bem achar, mas sim de maneira que louve e que engrandeça o todo-poderoso Deus que o criou. Então, a ciência, ela busca desvendar todo o mistério do corpo humano, mas o crente sabe muito bem descansar e saber que nós somos obra poderosa e perfeita da mão de Deus. Tessalonicenses 4, verso 4, nos diz assim: que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação. Tem uma canção que eu aprendi quando criança, que diz assim, sobre a santificação, né? Que fala assim: o coração,
ele está limpo, ele só vai abrigar sentimentos agradáveis a Deus. Nós não podemos deixar qualquer coisa entrar em nosso coração, mas só aquilo que honre, que engrandeça o nome do Senhor. Sentimentos negativos, como ódio, né? Como tudo aquilo que não louva o nome do Senhor, não pode ser. Não pode ser. Tem que ser tudo para a glória dele. Então, olha só a necessidade de a gente louvar ao Senhor, até mesmo com o nosso corpo. Não basta falar assim, não, eu me abstenho do mentir, eu vou me abster de estar julgando o meu próximo, né? Tal como Sócrates falou, o maior pecador que eu conheço sou eu mesmo, porque o ser humano tem mania de querer estar julgando o seu semelhante. Ó, ela é uma pecadora, ele é um pecador. Na verdade, só Deus é que pode mensurar se alguém é mais pecador ou menos pecador do que outro, né? Até mesmo porque pecado é pecado, independente de se foi adultério ou se foi uma mentira. Porque se a gente falar que a mentira é menor do que o adultério, a gente vai entrar naquela pegada infantil que diz que tem pecadinho e tem pecadão. E para Deus não existe isso. Pecado é pecado e ponto final. Então, não basta só eu não roubar, não basta só eu não julgar o meu próximo, eu também tenho que louvar a Deus com o meu corpo, cuidando do meu corpo. Eu não posso ingerir bebida alcoólica, porque vai prejudicar a saúde do meu corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus. Eu não posso estar tomando, eu digo para meu marido direto, eu não tomo energético, que não faz bem, né? E ele tem, ele toma. Eu não tomo. Eu não tomo porque eu já li sobre e disse que pode ocasionar arritmia. Já estou beirando a casa dos 50, aí é que eu tenho que cuidar mesmo desse meu templo, para viver o máximo que puder e louvando a Deus com as minhas atitudes, porque se meu corpo está bem, eu posso deixar-me ser usada de melhor maneira e com a qualidade na obra do Senhor. Então, eu tenho que estar louvando a Ele com o meu corpo. E como é que eu vou louvar a Deus com o meu corpo? É me abstendo de tudo aquilo que é nocivo ao meu corpo. E que também pode prejudicar a minha vida espiritual, né? Assim como o ser humano que teme ao Senhor sabe que não pode se dar qualquer tipo de prazer. Não pode de maneira nenhuma. Mas tem que estar restrito ao matrimônio, né? Porque vai estar com a bênção de Deus. Então, com isso, entende-se que o corpo precisa também adorar a Deus com o seu proceder. Então, tenho que cuidar do meu corpo da melhor maneira possível e desprezando todo tipo de idolatria. Por exemplo, a pessoa que ela fica fanática, sabe? No sentido de muscular, e fica na frente do espelho, se admirando. Eu esqueci agora o nome do personagem da filosofia, que se apaixonou por sua imagem refletida na água. Eu não posso estar idolatrando meus músculos, né? Eu não posso estar dando vazão a todos os desejos da matéria, porque eu vou estar pecando contra Deus e contra o meu corpo. Porque o meu corpo sendo templo do Senhor, eu tenho que fazer só coisas que louvem ao seu Criador, né? Eu preciso ter o máximo de cuidado com esse corpo que é templo do Espírito Santo de Deus. Então, eu tenho que agir de maneira a glorificar o nome do Senhor. Há séculos o racionalismo e o cientificismo procuram explicar a existência humana. De onde veio o homem? Para onde vai o homem? Eu sei que eu vim de Deus. E também sei que é para Ele que eu irei no devido tempo. Ele mesmo falou, olha, eu vou para o meu Pai vos preparar lugar. Mas no tempo devido eu voltarei e vos levarei
para que estejam comigo. Então, nada de eu não saber para onde eu vou. Eu vou para Deus, assim como eu vim dele, né? Apesar disso, a razão e ciência não conseguem desvendar nem mesmo todos os mistérios do corpo humano. É um aparelho, é uma máquina tão perfeita que funciona em harmonia. Por quê? Porque foi o Todo-Poderoso Deus que criou. Nenhum outro ser conseguiria criar uma máquina como o ser humano, a não ser o próprio Deus. E é o Deus dos deuses. Não é qualquer Deus com D minúsculo, não. É o Deus com D maiúsculo. Aquele Deus que fez com que a estátua de Baal caísse diante da arca em posição de adoração, deixando bem claro que eu sou Deus. Baal, você não é Deus. Eu sim sou Deus e eu vou te derrubar e você vai cair com a cara no chão, prostrado em posição de adoração e reconhecendo que eu sim sou o Todo-Poderoso Deus, né? Então, esse Deus, que é com D maiúsculo, que é o único Deus, que resumiu, né, os 10 mandamentos em 2, amarás ao teu próximo como a ti mesmo e ao teu Deus sobre todas as coisas. Não é sobre todas as coisas, é sobre todas as coisas. Acima de tudo e de todos está Ele, porque é dele e para Ele todas as coisas. E a palavra-chave desta lição é corpo. Essa maravilhosa obra de Deus. E é sobre isto, né? Sobre essa preciosidade, esse templo, né? Que nós estamos discorrendo nesta lição 2 do quarto e último trimestre do ano de 2025. A maravilhosa obra de Deus, do pó da terra, em sua sabedoria e infinito poder, Deus fez o corpo do homem. Do pó da terra, segundo Gênesis capítulo 2 e o verso 7. Uma estrutura magnífica, composta, segundo estimativas, por cerca de 37 trilhões de células. É pouco? É muito, né? 37 trilhões de células. Não é pouca coisa, não. Não era qualquer ser que poderia criar essa máquina, não. Só o grande Javé. Aleluia. O eu sou, que se revelou a Moisés, dizendo: peraí, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque este lugar, esta terra que tu estás pisando é santa. E quem está falando com você, Moisés, não é qualquer um, é o Deus do teu pai, é o Deus da tua mãe, o grande e poderoso Deus, que está acima de todos os deuses, porque os outros deuses são criações, são invencionices humanas. Mas nele se formou todas as coisas, né? E essa máquina, já pensou? Com 37 trilhões de células, tecidos, órgãos e sistemas, cujo funcionamento desafia a mais moderna ciência.
Por mais que o ser humano estude, vá para as faculdades, faça seus mestrados, seus doutorados, pós-doutorado, não consegue explicar, porque é algo divino. E o que Deus faz é sobremaneira maravilhoso. Aleluia! Então, essa obra maravilhosa de Deus, corpo, que só Ele faria algo assim tão maravilhoso, me falta até palavras para explicar a tão grandiosa obra que o Senhor criou. Como criador, valendo-se de uma matéria-prima tão comum que é o barro, fez uma obra tão extraordinária, complexa e completa. Como ele fez isso, né? A Bíblia diz que as coisas reveladas são para nós, mas o que Deus não revelou é para ele, né? Melhor do que tentar entender Deus é confiar nele, na sua força, na sua soberania, no seu poder, que tudo criou em 6 dias e no 7º dia ele descansou. Fez uma obra tão extraordinária, complexa e completa. Esse mistério só pode ser entendido pela fé, como tudo o mais que Deus criou no universo, conforme está em Hebreus 11, verso 3. Aleluia! Poderoso e maravilhoso Deus. Deus não se explica. Em Deus a gente confia. Aleluia! Deus, o autor da vida, de uma das costelas de Adão formou Deus, a mãe de todos os viventes, Eva. Eita glória! Adão foi do barro, Eva foi da costela, para andar lado a lado com o varão. Eva em um corpo igualmente maravilhoso, porém tão distinto em anatomia, fisiologia e genética, conforme está em Gênesis 1, verso 27. E em Gênesis 3, o verso 20, em relação a como os descendentes dos primeiros pais são formados no ventre materno. As escrituras mostram que assim como na formação do primeiro homem e da primeira mulher, Deus é o autor das vidas de todas as pessoas. Ele criou, ele é quem determina a hora que o ser humano nasce. De forma tão maravilhosa, ele coordena toda a formação do ser humano no ventre da sua mãe. Desde a primeira célula, o bater do coração, formação dos tecidos, da pele, que é o maior membro do ser humano. Ele controla tudo. Nada foge do seu controle. A individualização ou a individualizada formação integral no todo. Deus forma espírito, alma e corpo de cada ser humano, conforme ocorre o ato de procriação que ele mesmo estabeleceu pela união íntima de homem e mulher, macho e fêmea. Gênesis 4, verso 1, Salmos 33, verso 15, Zacarias 12, verso 1, Isaías 57, 16. Para você acompanhar aí, ó, ficar assistindo com a sua Bíblia na mão. As escrituras falam claramente da existência de vida humana completa, corpo, alma e espírito, ainda no ventre. E isso ressalta a grande
perversidade do interromper uma gravidez e aponta para o sublime valor da maternidade, que deve ser cercada de cuidado e proteção e conduzida em temor, amor e devoção. Uma boa nutrição física da mamãe para estar nutrindo o feto no seu ventre. Afetiva e espiritual deve começar desde o início da gestação. Até mesmo porque o adversário da nossa alma, ele busca legalidade. A gente tem que estar preocupado, a mãe, né, no caso que está gestando, ela precisa se alimentar bem para nutrir o seu bebê no seu ventre. E no sentido espiritual, ela também não pode dar legalidade. Cuidado com a sua fala. Eu lembro que quando eu estava, antes de engravidar, eu falava, eu quero uma menina. Depois que ocorria, né, que descobria a gravidez, alguém perguntava, você quer o quê? Eu dizia, eu não quero nada, eu quero o que Deus já permitiu ser gerado no meu ventre, né? A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala para não dar legalidade, né, ao adversário da nossa alma querer influenciar as crianças ainda no ventre, né? Então, a Bíblia diz, conhecereis a verdade. É porque a gente vai conhecendo a verdade e entendendo que a nossa boca, tanto ela abençoa quanto ela amaldiçoa. Então, a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente fala. Principalmente uma mãe quando está gestando, né? Uma boa nutrição física, afetiva, muito amor e espiritual deve começar desde o ventre. Deus, com sabedoria e poder, criou o corpo humano de forma extraordinária e única. A criação maravilhosa de Deus. A simples afirmação de que Deus criou os céus e a terra é um dos conceitos mais desafiadores que confrontam a mente moderna. A vasta galáxia em que vivemos gira a uma incrível velocidade de 788.410 km por hora. Porém, mesmo a esta alucinante velocidade, nossa galáxia ainda necessita de 200 milhões de anos para concluir uma única rotação. E quem é que faz isso? Quem foi que fez isso? Ele, o maravilhoso, o grandão da Galileia, o grande eu sou. Aleluia. Além disso, existe mais de 1 bilhão de outras galáxias como a nossa no universo. Alguns cientistas afirmam que o número de estrelas da criação é igual a todos os grãos de areia de todas as praias do mundo. É muita coisa. Aleluia. É muito grande. É muito maravilhoso o que o nosso Deus fez. Aleluia. E ele fez o meu corpo. Ele fez o nosso corpo. Então, zelemos desse corpo. Não vá colocando qualquer coisa boca dentro, não. Aí, muitas das vezes, a gente come tantas coisas que não é para comer e aí a enfermidade vem. Certa feita eu conversando com uma irmã, ela disse que não estava bem com Deus, porque Deus tinha permitido que o seu pai desenvolvesse o CA. E que ela muito tinha orado, jejuado, para que o seu pai não viesse a morrer e o seu pai veio a óbito. Eu abracei aquela irmã e eu disse assim, querida, Deus está no controle de tudo, mas muita coisa é as nossas próprias mãos, os nossos próprios pés que caminham para o abismo. Será que o seu pai cuidou direitinho do corpo dele? Então não foi Deus quem colocou o CA. É muitas das vezes o que a gente ingere, né? É a forma como a gente leva a vida. Dormimos pouco, comemos desenfreadamente o que não é comida. E aí é aquela questão, né?
O sol que aquece a cabeça do ímpio, aquece a cabeça do justo. Se o ímpio vive de maneira desordenada, comendo coisa que não deve comer, e o justo também assim o faz, terá as mesmas enfermidades, que muitas das vezes levará o corpo à morte. Então a culpa não é de Deus. Somos nós que não estamos sabendo cuidar bem dessa preciosa obra de Deus, que é o nosso corpo. Assim como na formação do primeiro homem e da primeira mulher, Deus é o autor das vidas de todas as pessoas. Isso é para memorizar, sabe? Para você não esquecer. Vamos repetir? Assim como na formação do primeiro homem e da primeira mulher, Deus é o autor das vidas de todas as pessoas. Nada de bater no peito e falar assim, a minha vida pertence a mim, faço eu dela o que quero. Não, 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 não. Você tem que fazer o que louva a Deus. Você tem que cuidar deste corpo de maneira criteriosa, de maneira que Deus venha ser louvado por tuas atitudes e até mesmo pelo que você come, para você não estar se autodestruindo, né? Você não pode destruir o templo que Deus criou. É Ele quem dá vida e é Ele quem tira. E se você não cuidar direitinho, fazer, comer o que vem na mente, não dormir direito, você está sabotando a sua saúde. Você está se autodestruindo. E isso não é a vontade do Criador. Deus, com sabedoria e poder, criou o corpo humano de forma extraordinária e única. O corpo e a glória de Deus. O divino tecelão, eita glória, o que é que o tecelão faz? Ele tece. E o maravilhoso, o grandão tecelão, ele teceu os nossos tecidos, né? Ele fez tudo criteriosamente, nos mínimos detalhes, que resultou em Selma, que resultou em Maria, que resultou em Joana, que resultou em você, né? Foi Deus quem fez de forma maravilhosa, tão amorosa, que o resultado deu você, que o resultado deu em mim, deu em nós. Aleluia. Em linguagem poética, Davi fala da formação do homem de forma tão poética, de uma forma assim tão agradável para quem lê a descrição de Davi e de quem ouve a leitura, né, da descrição de Davi nos Salmos. Ele diz assim: no ventre materno eu fui criado, de forma que o grande tecelão me criou. A Bíblia, na versão tradução brasileira TBT, usa a expressão primorosamente. Fui tecido pelo próprio Deus, adjetivando a ação divina descrita nos versículos 13 e 15. Embora a Bíblia não dependa de confirmação, é relevante considerar que a ciência reconhece a formação dos órgãos e sistemas do corpo humano, exatamente dos tecidos formados pelas células presentes no embrião. E quem é que faz isso? Poderia qualquer pessoa fazer isso? Qualquer serzinho fazer isso? Não. Só o grande Deus, o Deus único, o único e verdadeiro Deus, Ele sim, só Ele, pode criar coisa tão magnífica. Entendimento e louvor. A compreensão da maravilhosa obra divina da formação do corpo humano. Liberta-nos, nos livra de toda e qualquer especulação
e dúvida qualquer. E produz um sentimento de gratidão. Como ser grato a tão maravilhosidade, né? Obra tão maravilhosa que o Senhor fez, que foi a mim, foi a você. E temos que ser grato e cuidadosos, né? Com este corpo, que é uma obra criada por Deus para seu louvor, como diz a canção, né? É tudo para Ele, porque dele e por Ele. Para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor e toda a majestade. Então, cuide bem do seu corpo, cuidemos bem do nosso corpo, para estarmos adorando a Ele com o nosso cuidado, louvando a Ele por Ele ter nos dado vida, por Ele nos permitir estarmos aqui, e é tudo para seu louvor, é tudo para a sua adoração. Então, com entendimento e louvando a Ele, não demos lugar a nenhuma dúvida de onde eu vim, para onde vou, por que estou aqui. Isso não é atitude, pensamento ou comportamento de um salvo em Cristo. Porque quem lê a palavra de Deus sabe muito bem de onde nós vimos, o porquê que estamos aqui e para onde iremos. Aleluia. Nós não estamos aqui por acaso. Nós não estamos aqui ao acaso. Nós estamos aqui para louvar a Ele. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. É para o seu louvor que estamos aqui. Então, cuidemos bem desta obra, dessa máquina maravilhosa, magnífica, criada pelo nosso grandioso Deus. O perigo dos extremos, desde os tempos antigos. A humanidade tem oscilado entre dois extremos. Quais são esses dois extremos? Sobre o valor e a importância do corpo. De um lado, correntes de pensamento como o maniqueísmo. E o que é o maniqueísmo? É o dualismo religioso, sincretista, que se originou lá na Pérsia e foi amplamente difundido no Império Romano antes de Cristo, por volta do século III e do século IV. A doutrina consistia em afirmar a existência de um conflito cósmico entre o bem e o mal. Isto é o maniqueísmo. O platonismo. E o que era o platonismo? O que significa o platonismo? O platonismo é a doutrina do filósofo Platão, que mais ou menos entre 347 a 428 antes de Cristo. São coisas que não provêm de Deus, mas provém da mente humana. E é um perigo quando a mente humana começa a divagar em suas astrologias. Também o gnosticismo espalharam essas dúvidas, né? Sobre o valor e a importância do corpo. E o que é o gnosticismo?
O gnosticismo é um movimento religioso de caráter sincrético e esotérico desenvolvido nos primeiros séculos. Institucionalizado, combina misticismo e especulações filosóficas. Eis as axiologias humanas para colocar dúvida no próximo, né? Na mente da sociedade, no geral, né? Pois estamos aqui para acabar com essas dúvidas. Você veio dele, você existe para louvor dele e você vai para ele quando ele voltar ou quando ele chamar por intermédio do ponto final na existência, ou seja, quando viemos a óbito, né? Então, nós sabemos para onde vamos, de onde nós nos originamos e o porquê estamos aqui. É para a glória dele, é para louvor dele, né? É para isso que você está aqui. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. De outro lado, havia o culto ao belo, como na Grécia Antiga. O desequilíbrio permanece. Vícios, automutilações e outras atitudes extravagantes deformam e desonram o corpo. A idolatria do eu leva à prática excessiva de selfies, publicações de si mesmos em redes sociais, cuidados estéticos, cosméticos e físicos em excesso. Não estou aqui fazendo apologia que a pessoa não deve se cuidar, que a pessoa não deve estar dando uma ajeitadinha aqui, uma ajeitadinha ali, mas o problema é o excesso. Quantos têm morrido em meses de cirurgia por uma busca exacerbada, desenfreada de uma perfeição? Pessoas que poderiam viver muito bem com menos, mas quer buscar mais. Tem casos que busca tanto que dá problema na coluna, é peso demais. Não digo daqueles que têm em excesso, que afeta a sua saúde, a sua coluna, aí vai reduzir. Mas o ser humano está de forma desenfreada, buscando a perfeição física, a ponto de se mutilarem e se autodestruírem. Quantas morreram em uma mesa de cirurgia? É como se dissesse que o Criador não fez da forma correta. É como se estivesse desmerecendo a obra do Criador. Se existe algum ser que pode criar perfeito, é Ele. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Eu fico observando, né? Uma das mãos é diferente da outra mão. Os dedos da mão direita têm uma diferença dos dedos da esquerda. Aí eu fico conversando com Deus. Por que será? E muitas das vezes o Espírito Santo fala comigo e diz assim, é para provar que a perfeição só dele. É para não nos acharmos demais, né? Muitas das vezes o ser humano é tão belo, que menospreza o que não tem a beleza dele. Às vezes o ser humano tem os cabelos tão perfeitos que vai menosprezar aquele que tem o cabelo afro. Então, o cabelo sendo afro, o cabelo sendo liso, sendo louro ou sendo morena, todos têm a sua beleza. E todos foram criados por um Deus perfeito, que não se enganou na criação de nenhum de nós, né? Então, tudo é para louvor dele, para a sua glória que estamos aqui. Princípios, regras. Quando falamos em corpo, temos a tendência de logo pensar em regras. Mas o viver cristão moderado consiste, acima de tudo, na observância dos princípios bíblicos. Um deles é fazer tudo para a glória de Deus. Aplicável às práticas mais simples de nosso cotidiano. É um parâmetro espiritual mais eficaz que regras rígidas e inflexíveis que podem nos levar ao legalismo.
E o legalismo não é bom. O legalismo é a observância de regras, religiosidade. E no que salva não é religiosidade, é Cristo, é querer em Cristo, é se abster do pecado. Isso sim é o que Deus quer de cada um de nós. O corpo humano glorifica a Deus por sua formação admirável, devendo ser cuidado com equilíbrio e usado segundo os princípios bíblicos. Nada além disso. É tudo para Ele. Antes de encerrar, eu quero fazer aqui uma leitura que está em 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, do 12 até o 27, que diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros desse corpo, sendo muitos, são corpo, assim também é Cristo. O verso 13. Porque por um Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer sejamos judeus ou gentios, quer sejamos escravos ou livres, e a todos foi dado beber em um só Espírito. Pois o corpo não é um membro, mas muitos. Se o pé disser, porque eu não sou mão, ou eu não sou do corpo, não é portanto do corpo? E se a orelha disser, porque eu não sou o olho, eu não sou do corpo, não é portanto do corpo? Prosseguindo. 17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou cada um dos membros no corpo como lhe agradou. E se todos eles fossem um só membro, onde estaria o corpo? Mas agora eles são muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, eu não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, eu não tenho necessidade de vós. Ante os membros do corpo que parecem ser os mais fracos, são os mais necessários. E os membros do corpo que pensamos ser os menos honrosos, esses concedemos abundante honra. E as nossas partes íntimas são tratadas com maior decoro, porque nossas partes decentes não têm necessidade disso, mas Deus de tal forma articulou o corpo, dando mais abundante honra à parte que faltava, para que não haja separação do corpo, mas que os membros tenham o mesmo cuidado uns para com os outros. E se o membro sofrer, todos os membros sofrem com ele. E se um membro for honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, sois o corpo de Cristo. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós temos o nosso valor. Já pensou? Se a palma da mão dissesse para os 5 dedos que eles são insignificantes só porque ela ampara, por exemplo, o peso que a gente vai pegar? Não podemos esquecer que são os dedos que traz o objeto à palma da mão. Todos nós temos valor em Cristo e ninguém pode se sentir melhor do que ninguém, né? Então nós entendemos que a verdadeira adoração ao Criador abrange a integralidade do nosso ser.
o que inclui todo o nosso corpo. Reconhecer-se como obra das mãos de Deus leva-nos a nos rendermos à sua soberania e permanecer confiando em seu eterno poder. Saibamos possuir ou manter o nosso corpo em santificação e em honra, e que o Espírito Santo de Deus continue falando ao teu coração. Cuide bem do teu corpo, essa maravilhosa obra do Criador. Desde já eu agradeço a cada um de vocês que chegaram até aqui. E não esqueça, conforme está aí no painel, deixe o like, né? Se inscreva. Assim você vai estar apoiando o nosso canal, né? A Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem não faz, peca. Então usa essa sua mão abençoada aí e nos ajude. Que o Espírito Santo de Deus continue falando aos vossos corações. Se desejares, deixa aí um pedido de oração no comentário, que eu prometo que vou estar intercedendo por tua vida. Amém. Até a próxima lição.